A gente tem, querendo ou não, hoje em dia, os meios de comunicação mais influentes do Brasil, na minha opinião, hoje são os grandes podcasts, né? Porque eles se comunicam com grandes massas, principalmente de jovens. Eles formam muito do pensamento que a gente vai ter no Brasil hoje nos próximos anos, né? Porque a juventude tem visto muito esse material na internet. E, infelizmente, os podcasts hoje, quando eles estão abordando o assunto de escatologia, que é o assunto que a gente vai voltar a falar hoje, eles chamam pessoas que têm pensamentos que são muito estranhos, pelo menos para nossa leitura que a gente tem da Bíblia. Embora, estava conversando hoje com um amigo, inclusive, essa forma de encarar a escatologia, ela seja do ponto de vista do entretenimento, né, de prender a atenção muito forte, né, que a gente vai estar falando de coisas grandiosas que vão acontecer no futuro, as coisas meio obscuras, né? E aí instiga a imaginação, instiga a curiosidade das pessoas. Quem será que vai ser esse personagem? Quem será que vai ser aquele? A gente vai ser perseguido, a gente vai ter que se esconder, vai ter que... Faz bastante sucesso isso na internet, né? Uma visão geralmente dispensacionalista. Pessoas ficam querendo saber quem é anticristo, quem é que vai ser o falso profeta, e aí esses caras, eles já misturam hoje em dia, né, assuntos de alienígenas, de sociedades secretas, de inteligência artificial. Então ficou uma loucura, mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista de entretenimento, faz sucesso. E aí, quando a gente faz a nossa abordagem à luz das escrituras, ela, como ela não tem todo esse apelo, né, de mistério, na verdade a gente aponta para a história o acontecimento passado da maior parte desses eventos, e aí parece que para as pessoas fica um assunto chato, né? Porque, tipo, então é isso, né? Então a besta era Nero. Então se torna, parece que um assunto. Fica um assunto chato. Porque e tem grupos de pessoas que acham que quando a gente tem esse tipo de abordagem, então pra que serve o livro de Apocalipse e tal? Serve pra mesma coisa quando a gente vê o acontecimento de profecias que já se cumpriram, por exemplo, nos profetas, né? Em Isaías, a gente vê profecias que se cumpriram até no Pentateuco e tal. Então, tem um ensino de como Deus lida com determinadas situações, de como a gente pode esperar que Deus interfira nas nossas situações do nosso dia a dia, mas não necessariamente que vão ser cumprimentos proféticos. Então, é obviamente que o livro de Apocalipse é um livro extremamente útil para mostrar o cuidado que Deus tem com a sua igreja, até a advertência que Jesus faz muitas vezes à sua igreja sobre como ela deve agir no mundo, mas não necessariamente que profeticamente aquelas coisas que estão lá, ou a maior parte daquelas coisas ainda está para acontecer. Feito essa introdução, hoje a gente vai estar reagindo mais uma vez ao Lamartine Possela. Ele é pastor, ele estava junto aqui nessa live com o Daniel Lopes, que eu acredito que seja pastor também, até onde me consta, e eles vão estar falando mais uma vez sobre Apocalipse. Vão estar entrando em alguns detalhes, algumas questões aqui que eu gostaria de abordar com vocês, mas eles vão mencionar o Lamartine algumas vezes durante essa live. Obviamente a gente não vai reagir tudo, né? Porque são 3 horas e meia de live e eu vou estar tecendo alguns comentários em cima desses trechos. Mas o que eu vou me deter mais hoje é em Daniel capítulo 9, que eu acredito que é um trecho extremamente importante da escatologia, especialmente porque a escatologia pré-milenarista, mas a escatologia principalmente dispensacionalista, ela vai se basear muito em Daniel capítulo 9, lá nas 70 semanas. E aí eu vou estar entrando hoje um pouco mais a fundo nessa questão das 70 semanas de Daniel capítulo 9, e a gente vai ver que as bases e as argumentações que eles utilizam e que serve como pano de fundo para essa teoria deles, né, de vai ter o anticristo e aí depois 3 anos e meio depois acontece tal evento e aí vai ter mais 3 anos e meio. Quem acompanha esses caras na internet sabe, né, que toda hora eles estão utilizando essa numerologia e eles se baseiam em Daniel capítulo 9, que serve como pano de fundo para eles, mas a gente vai ver que uma leitura normal do texto, em seu contexto, mostra que isso não faz o menor sentido e a gente tem uma outra interpretação que é muito mais tradicional de enxergar Daniel capítulo 9. Então o objetivo dessa live deles era falar do mesmo que a gente falou na live passada. Eles chegam a entrar um pouco em Apocalipse 17, para quem não viu, tá aqui no nosso canal do YouTube, sobre aquela polêmica que estava rondando hoje aí dos papas, né? Será que o próximo papa vai ser o último papa e tal? Aí muitas pessoas utilizavam os reis lá de Apocalipse 17 para provar isso. Pelo menos nisso, né? A gente tem uma concordância que eles, nos trechos que eles tocaram ali de Apocalipse capítulo 17, eles não concordam com essa visão, mas a visão que eles adotam no meio da passagem, eu acabo não concordando. Enfim, né? Quem quiser saber nosso entendimento sobre
Apocalipse capítulo 17, é só ver a nossa última live, que eu vou mostrar na última live, que não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com sequência de papas, tem a ver com a besta que a meretriz está sentada em Apocalipse capítulo 17, é o Império Romano, e a gente sabe disso porque ele cita que eram 7 montes, e quem era famoso por 7 montes no primeiro século era Roma, e a gente vê também que aquelas cabeças, elas significavam 7 reis, 5 já haviam passado, um era, e um havia de vir e duraria pouco tempo. E aí, quando a gente faz a contagem dos reis, a gente percebe então que ele estava falando no tempo de Nero, que era o sexto rei, e o rei queria vir depois dele. Se a gente constatar na história, não durou nem um ano, exatamente como Apocalipse 17 havia previsto. Mais detalhes, aí é só assistir a nossa live lá. É de uma religião única. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que Então aqui, ó, nesse contexto aqui, ele vai argumentar o quê? E aí vocês vão ver que é comum também quando vai estar falando de anticristo hoje em dia e tal. Anticristo no sentido futuro, né? Que vai ter uma religião universal, então na opinião dele, o anticristo, ele vai fundar uma religião universal que vai ter princípios do cristianismo, do islamismo, etc, etc, etc. Que a gente vendo que essas coisas já se cumpriram, também não tem o menor sentido. Isso não vai acontecer no futuro, certo? o governo do anticristo vai criar uma religião única. E, na minha opinião, essa religião ela vai juntar esses três maiores segmentos, que é islamismo, judaísmo e cristianismo, e vão criar uma religião onde o anticristo seja o representante de todas elas. Portanto, aquele grande acordo de paz que Daniel capítulo 9 preconiza, vai ser um acordo que vai passar pela questão. Então aqui, ó, esse é o pano de fundo. Grande acordo de paz que Daniel capítulo 9 preconiza. Esse é o pano de fundo, tá? Então, perceba, toda a pressuposição desse assunto parte de Daniel capítulo 9 das 70 semanas. E a gente então vai ter que entender o que são as 70 semanas de Daniel. E aí, nada mais dessa argumentação vai fazer sentido. Vamos lá, aqui Daniel capítulo 9. Eu vou ler diretamente a passagem que ele se refere e depois eu vou ler um panorama geral aqui do capítulo, tá? Assim, a grande questão é a partir do verso 24. Diz assim, ó, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, o verso 24 fala a respeito de 70 semanas. Aí ele continua. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E o verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então percebam aqui, ó, que ele se baseia, que ele acabou de dizer, é baseado no verso 27, né? E ele fará aliança com muitos por uma semana. E aqui, nessa profecia, nós entendemos da mesma forma que eles, que cada dia das semanas de Daniel correspondem a um ano, certo? Então eles vão dizer que o anticristo vai fazer uma aliança durante 7 anos, ou que o reinado do anticristo vai durar 7 anos. Então isso é baseado em Daniel 9, 27. Nós entendemos assim e a resposta é não. Por quê? Pela linguagem de todo o capítulo. A linguagem, para a gente entender a questão dos 70, dos 7, dos anos, a gente tem que entender como o capítulo está estruturado. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu voltar para o início do capítulo 9 de Daniel, ele vai mostrar que o capítulo ele vai iniciar com Daniel estudando Jeremias. Então, Daniel está estudando os escritos de Jeremias e vendo que a profecia de Jeremias sobre os 70 anos do cativeiro na Babilônia estava se cumprindo. Então, ó, aqui é o verso 2, porque aqui já tem a mudança do reino, né? O verso 1 diz, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então aqui já não é mais o reino dos caldeus, dos babilônicos, mas passa a ser o reino dos medos. E aí ele vai chegar à conclusão
que as profecias, estudando as profecias de Jeremias sobre 70 anos, ó, presta atenção sempre na numerologia, né? Os 70 anos do cativeiro da Babilônia tinham se cumprido. Verso 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Onde que a gente vê isso, né? Deixa eu abrir aqui com vocês. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, vou ler o verso 11 e 12. Diz assim: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E a gente pode ver então que Daniel, quando ele vai estudar os escritos de Jeremias, vendo ali que o reino da Babilônia tinha de fato sido substituído, ele constata que aquilo era verdade. E baseado então nisso, Daniel vai fazer uma oração. Mas é importante a gente entender o porquê que eles tinham sido cativos na Babilônia. E eles tinham sido cativos na Babilônia tem ligação com a quebra das leis de descanso, tanto de descanso da terra como também de descanso dos homens. Então eles tinham quebrado a lei de Deus. E isso também é muito importante, porque a gente vai ver que Daniel reconhece isso, ele reconhece essa estrutura da aliança que Israel tinha com Deus, da quebra do descanso, das leis de descanso da terra, né, que a cada 7 anos, um ano tinha que ser dado de descanso, e depois tinha o do jubileu também, aonde os cativos tinham que ser libertos, e a gente vai ver que eles não tinham cumprido com isso, e por isso eles foram cativos. Era sempre a cada 7 anos o descanso, e eles ficam então presos 10 ciclos de 7 anos, né? Para dar, Deus pune eles então proporcionalmente ao tempo em que eles haviam abandonado a prática dessas leis, e 10 tem um sentido também de completude, né? Isso é descrito, por exemplo, também no profeta Jeremias. Ó, por exemplo, Jeremias 34, ó, verso do 8 a 17. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Então aqui é a liberdade que eles deviam estar apregoando, eles não estavam, para que os cativos fossem soltos. Que cada um despedisse livre seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Então, olha só, aqui eles estavam sendo cercados pela Babilônia, depois eles fizeram esse acordo, e aí eles foram libertos, né? A Babilônia não invadiu naquele momento, mas depois eles se arrependeram e voltaram atrás. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havias hoje arrependido, e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizestes diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Que ele está relembrando aqui: olha, esse pacto que eu fiz, de que os servos deveriam ser livres, eu fiz desde o princípio, quando eu libertei Israel da terra do Egito, mas os seus pais não estavam obedecendo, vocês tinham se arrependido, e era uma coisa boa que vocês fizeram, mas vocês acabaram de voltar atrás. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido libertos conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes, tarará, a saber, as primícias de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos, tarará, e todo o povo da terra que passou por meio das porções de bezerro. Ou seja, fizeram um pacto comigo, voltaram atrás, e todos esses que fizeram, eu vou
também entregar eles. Aqui, verso 21. E até o rei Ezequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuraram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, e assim por diante. Então, o que ele está falando aqui é que como eles não estavam cumprindo esse mandato que eles deviam estar cumprindo, de estar libertando os cativos a cada 7 anos, então Deus também iria castigar eles, iria fazer a Babilônia retornar e dominar sobre eles, como de fato aconteceu. Mas também tinha um descanso da terra, né? Segunda Crônicas, por exemplo, é mencionado sobre isso. 36 e 21. Ó, 20 diz assim: E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Aqui eles foram presos, então, até o tempo da Pérsia, né? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, aqui, dos seus descansos, né? Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então tem uma estrutura do pacto da aliança entre Deus e o seu povo que eles não estavam guardando, que tem a ver com o número 7, que é o tempo do descanso, da liberdade, do descanso da terra e do descanso da liberdade também do homem, do servo, que eles não estavam observando e por isso eles foram presos durante 70 anos, que é uma forma completa desse descanso, 10 ciclos de 7 anos. Bom, então entendendo isso, entendendo essa numerologia aí, que o castigo de Deus é proporcional, e é proporcional à ofensa feita, como eles tinham ofendido nesses termos, então eles foram também punidos nesses termos, né? O seu descanso foi também removido durante um número de tempo que era completo, que foi durante 70 anos. Entendido isso, a gente vai entender então a oração de Daniel. A oração de Daniel, então, ele tem uma estrutura com base nessa aliança entre Deus e Israel. É uma oração pactual. É onde Daniel suplica com base, então, nessa aliança e Deus responde. A gente vai ver isso, por exemplo, em Daniel 9 aqui, é o nosso capítulo de referência aqui hoje. Verso 13, ele fala assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aí no verso 4 ele fala: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí depois no verso 10 ele fala: E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Aqui Daniel reconhece que a punição recebida por Israel tem a ver com a aliança, né? Então eles foram punidos porque eles não cumpriram os termos do pacto e o tempo dessa punição foi com relação também aos pecados, às leis que eles transgrediram, como eu acabei de falar. E a gente vai ver então que quando Deus vai responder à oração de Daniel, de súplica de perdão, de restauração, de que o povo fosse beneficiado por Deus também por causa do seu pacto, Deus ele vai responder à oração de Daniel apresentando um novo período de 70. Isso é muito importante. Então, Deus vai apresentar um novo período de 70, porque aqui a gente vai ter 70 setes, que é o que ele vai mostrar aqui no final do capítulo. Ó. Verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que é um anjo, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, Daniel aqui, ele já tinha visto Gabriel numa outra visão, que está registrada aqui no mesmo livro. Na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Percebam aqui que, assim como Deus tinha dado 70, um número de completude para Jeremias,
Deus vai dar um novo 70 para Daniel. Só que agora não são mais 70 anos, mas são, aqui na nossa versão é traduzido como 70 semanas, mas é 70 setes, 70 número 7, né? Que também tem a relação de completude, tem relação com o descanso final do povo, com a vitória final do povo, com a redenção final do povo. É isso que o anjo Gabriel vai revelar para Daniel, que é isso que ele está suplicando na sua oração aqui, para Deus restaurar, para Deus perdoar, para Deus atender a oração deles. Gabriel vai mostrar quando essas coisas vão acontecer, quando Deus daria um descanso definitivo, quando Deus daria um perdão definitivo para os que se arrependem, né? Para o povo. E aí ele vai apresentar um novo ciclo de 70. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Então percebam aqui, ó, 70 semanas é o tempo completo. Então a gente vai ter 70 setes, que ao todo são 70, então, vezes número 7, né? São 490 anos. O verso 24 aqui, que eu acabei de ler para vocês, quem tiver aí na sua casa a Bíblia aberta, o verso 24, ele resume o que os versos 25 a 27 vão detalhar. Então, olha só, a resposta do anjo Gabriel à oração de Daniel, o cerne dela está no verso 24. São as coisas que vão acontecer. Num espaço de 70 semanas, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para acontecer o quê? Cessar a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Essas coisas, as coisas que vão acontecer dentro do período de 70 semanas, que é a resposta à oração de Daniel por perdão, por salvação e assim por diante. Então Deus vai revelar quando vão acontecer dentro de um período de 70 setes ou de 70 semanas, onde cada dia representa um ano. Então, dentro de um período de 490 anos, todas aquelas coisas iriam acontecer. Aí dos versos 25 ao 27, o anjo vai mostrar, ele vai ampliar isso. Ele vai mostrar como essas coisas iriam acontecer, né? O verso 24 resume o que os versos 25 a 27 eles detalham, eles expandem. E esse período de 70 semanas, ele é dividido em 3 partes. O período de 70 semanas é dividido na primeira parte, que está aqui no verso 25, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O 70 é o número completo, ele vai dividir em 7, 62 e 1. 7 mais 62, a gente vai ter 69 e depois a última semana fechando as 70 semanas. Do verso 25 ao 27, ele vai detalhar o que vai acontecer em 3 períodos de tempo distintos. Algumas coisas aconteceriam em 7 semanas, ou seja, aconteceriam em 49 anos. Outras coisas aconteceriam depois de 434 anos, ou seja, 62 semanas. E outras coisas aconteceriam em uma semana, ou seja, em um período de 7 anos. Coisas que deveriam acontecer, então. As coisas que deveriam acontecer são cessar a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, né? Então a gente vê que o pecado ele seria expiado de forma definitiva, não mais como o pecado era expiado de forma tipológica, né? Ou sacramental, como era no Antigo Testamento através dos sacrifícios de animais, mas agora seria definitivamente expiado o pecado, porque vai trazer uma justiça eterna, e isso deveria acontecer dentro das 70 semanas, assim como cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e também deveria acontecer selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, que acontece também dentro das 70 semanas, que a gente entende que é o ministério de Cristo, que ele está confirmando, cumprindo todas as profecias. Como é que a gente entende isso, então? A gente entende isso da seguinte maneira, né? O que deveria acontecer em cada um desses 3 períodos de tempo? A primeira 7 semanas, ó, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas.
as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Vamos com calma então. A gente entende da seguinte maneira. Olha, ele fala de duas coisas aqui no verso 24. Saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém e a chegada do Messias. Ele fala de duas coisas no verso 25 e ele dá dois marcadores de tempo também no verso 25. Então a gente entende que a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém são as 7 semanas, ou seja, num espaço de 49 anos, essas coisas iriam acontecer, e depois disso, mais 300 e poucos anos, ou 62 semanas, até a chegada do Messias. E a gente tem esse número batendo exatamente quando Cristo aparece em seu ministério público. Quando que o Messias chega publicamente. O Messias chega, obviamente, no seu nascimento, a partir do momento em que ele é concebido no ventre da Virgem Maria, mas o seu ministério público, ou seja, o seu trabalho enquanto Messias, ele começa a partir do seu batismo, quando ele é batizado por João Batista e depois ele é ungido por Deus com o Espírito Santo para a sua tarefa de Messias, né? Isso para uma tarefa de Cristo, né? E é isso, até o nome deriva disso, né? De ser o ungido de Deus para efetuar a salvação. Essas 62 semanas aqui, elas vão até o início do ministério de Cristo. E a gente percebe, então, que o que passa do verso 25 inicia, então, a última semana. Só quero mostrar antes a confirmação disso das coisas que acontecem no verso 24. Por exemplo, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Se a gente olhar, por exemplo, em Lucas capítulo 18, diz assim, ó, e tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Tudo o que pelos profetas foi escrito estava se cumprindo na vida de Jesus, no seu ministério. E esse é o sentido, por exemplo, do verso aqui 24, quando ele diz selar a visão e a profecia, ou seja, selar aqui tem o sentido de confirmar, de cumprir, confirmar o que os profetas e as profecias tinham falado, e Jesus cumpre, ele sela, ele confirma todas as profecias, né? Ele é o cumprimento de todas aquelas profecias. E ungir o Santíssimo, aqui nós entendemos que, em última análise, é ungir o próprio Jesus, que ele é o santo, ele é o Santíssimo, e ele foi ungido também no seu batismo, né? Aí está o Messias, e é por isso então que depois que ele é ungido, o Messias aparece publicamente. Continuando aqui, essas coisas do verso 24 são as que deveriam acontecer, e elas são divididas em 3 tempos. Primeiro são 7 semanas, que seria restauração e edificação de Jerusalém, depois mais 62 semanas até aparecer o príncipe, até aparecer o Messias. E a gente entende aqui, se vocês fizerem essa conta também, que o pessoal do primeiro século, eles não eram burros. Sabe, a gente tem uma tendência hoje a achar que as pessoas da antiguidade, elas eram pessoas, às vezes, desprovidas de inteligência, né? Às vezes, quando a gente vai se referir, ou a gente vê algumas pessoas se referindo a pessoas da antiguidade, a gente sempre tende a achar que nós somos mais inteligentes do que todos eles. E não. Vocês já se perguntaram o porquê que era tão comum a gente ver nos evangelhos as pessoas esperando a chegada do Messias a qualquer momento? Se a gente lê os evangelhos, fica claro essa expectativa de que o Messias ele estava para chegar a qualquer momento. Vocês já repararam para pensar nisso? Por que que era a qualquer momento? Porque eles liam Daniel capítulo 9. E porque, fazendo os cálculos, eles sabiam que o tempo deles era o tempo que o Messias deveria aparecer. E é por isso que hoje em dia, e após o primeiro século, o judaísmo rabínico ele tem que relativizar o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é a prova cabal de que o Messias deveria vir no primeiro século. Se o Messias não viesse no primeiro século, era tudo falso, porque as profecias, Daniel atestava que o Messias viria no primeiro século. E é por isso que estava todo mundo, a gente vê aquela atmosfera nos evangelhos aguardando o Messias por causa das profecias de Daniel. Isso é fato público, tá? Se vocês lerem Joséfo, se vocês que é judeu, se vocês lerem Suetônio ou se vocês lerem Tácito, que são 2 romanos, são historiadores, eles vão atestar que na Judéia ou que no Oriente, naquele período, aí para eles são lendas, né? São boatos lá. Existiam lendas de que iria surgir um rei, um grande rei, que ia dominar todo aquele cenário. Por quê? Por causa dessa profecia de Daniel. Porque se a gente fizer a contagem desde do decreto para restaurar Jerusalém e fizer a contagem dos anos com base nas semanas de Daniel, a gente vai chegar até
o primeiro século lá, os anos aonde Jesus nasceu. E então, a gente entende aqui numa leitura bem fácil, assim, alguns detalhes técnicos eu não vou me apegar, tá? Porque eu já vou partir de um campo comum. Eu não vou me apegar, por exemplo, em estar explicando por que cada dia da semana corresponde a um ano, porque todas as correntes teológicas já partem desse pressuposto, então essas coisas eu não vou estar me preocupando em me fundamentar aqui. Tem toda uma base escriturística para isso, é onde Deus faz isso em alguns momentos, conta dias como se fossem anos, mas eu não vou estar me prendendo nessas minúcias. Aí a gente vai entrar na parte mais polêmica. A parte mais polêmica de Daniel é a última semana, a 70ª semana. Por quê? Porque os dispensacionalistas e os caras que a gente vai ler, tipo aqui um Lamartine, por exemplo, eles vão pegar essa última semana e eles vão transportar para o futuro. Então eles vão pegar essa última semana de Daniel e eles vão transportar para o futuro. Por quê? Porque o verso 25, por exemplo, não diz que uma semana se iniciou ali. Só que o texto é meio evidente que se inicia uma semana. Eu vou explicar para vocês. O argumento é o seguinte, olha só. Verso 24, né? Verso 24 ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí, no verso 25, ele vai dar a divisão aqui, né? Haverá 7 semanas e depois 62 semanas. Aí, os caras, eles vão chegar no verso 25 e vão dizer assim, ó. Não, aqui não diz que se iniciou a semana 70. Ele vai falar na semana 70 só no verso 27. Então, eles vão defender que existe um intervalo entre a semana 69 e a semana 70, um intervalo de tempo que a gente não sabe quanto é. Podia demorar 100 anos, pode demorar 3.000 anos, tem um intervalo de tempo ali. Só que na leitura do texto, esse intervalo de tempo ele não faz sentido. Porque se eu pegar para vocês e eu falar assim, olha só, pessoal, vai ter 70 semanas. Aí eu falar para vocês, nas 7 primeiras semanas vai acontecer a restauração de Jerusalém. Depois de 62 semanas, vai chegar o Messias. E depois dessas 62 semanas, o que eu estou querendo dizer? É óbvio que depois das 62 semanas, quando o texto continua, é evidente que nós estamos entrando no quê? Na semana 70. Por quê? Porque no verso 24 ele já disse, olha, o tempo total são 70 semanas. Então, é evidente que a partir do versículo 25, ele está descrevendo a semana 70. O verso 25, o verso 26, desculpa, na verdade eu me confundi aqui, o verso 26 e o verso 27 estão descrevendo a semana 70. Então, no verso 25, ele vai falar sobre a semana, são sobre 7 e sobre 62. 62 mais 7 dá 69. O verso 26 e o verso 27, ele está falando do quê? Da semana 70. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O Messias vai ser cortado em qual semana? Na semana 70, porque ele já falou de 7, depois ele falou que depois desses 7 vão se seguir 62. E depois das 62, será cortado o Messias. O Messias vai ser cortado, então, em qual semana? Na semana 70. Então, verso 26 e verso 27, eles estão falando todos da semana 70. Agora a gente vai entrar então para a última semana aqui. É interessante a gente ver que a semana 70, como é a última semana, como é a conclusão desse período de 70 sets ou de 70 semanas, ele vai ter um foco maior. Por quê? Porque aqui a gente está chegando no cerne da profecia. Qual que é o cerne da profecia das 70 semanas? O cerne da profecia das 70 semanas é o aparecimento do Messias e aquilo que ele proporciona com o seu aparecimento, que é o que ele descreve no verso 24. Então, o cerne da profecia é o surgimento do Messias e a salvação. É a remissão dos pecados, a justiça eterna, é isso que é o cerne da profecia. E quem que vai executar essas coisas? O Messias. No aparecimento do Messias, essas coisas vão ser executadas. Então ele vai dar uma ênfase maior para a semana 70. E ele vai mostrar a semana 70 sobre 2 prismas. Ele vai mostrar sobre um prisma negativo e sobre um prisma positivo. E isso é comum quando a gente está falando da forma de se escrever hebraica, né? Que é diferente da nossa forma ocidentalizada aqui. A gente vai entrar aqui nesse texto e aí vocês vão perceber a obra do Messias sendo executada, por exemplo. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Aqui o sentido de cortado é morto mesmo, arrancado. O que é isso? É a morte de Cristo. A morte de Cristo acontecerá dentro da 70ª semana. Aconteceu, né? Porque foi no passado, dentro da semana 70. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra.
estão determinadas as assolações. Isso eu quero que vocês prestem atenção também. O verso 26 e o verso 27, ele tem uma parte A e uma parte B. Vocês vão ver que a parte B do verso 26 e do verso 27, eles vão estar falando a respeito da mesma coisa, de uma destruição grande. Ó, do verso 26, a parte B. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Qual que é a parte B do verso 27? E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente vê que a parte B, tanto do verso 26 como do verso 27, estão falando de uma destruição muito grande, de uma destruição terrível. Mas a parte A do verso 26 e do verso 27, ela muda. E a parte A do verso 27 é a seguinte: ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Quem fará isso? Se vocês perguntar para o Lamartine e para quem defende a visão dele, eles vão dizer que quem fará isso é o futuro anticristo. Ele vai fazer uma aliança com Israel e com as nações, e essa aliança vai durar 7 anos, e na metade desses 7 anos, ele vai quebrar essa aliança, ele vai se levantar contra Israel e contra os crentes. Só que o que é interessante aqui, né? Então, por isso, e a partir desses versos aqui, que eles vão defender a construção de um terceiro templo. Não existe nenhuma promessa de construção de terceiro templo na Bíblia. E mesmo que existisse, se a gente pegar as profecias, se houvesse um templo hoje, no mesmo lugar em Israel, com os mesmos levitas, com a descendência de Levi, utilizando os animais certos para o sacrifício, os sacrifícios hoje de animais seriam abominações. Então eles, inclusive, essa gente vai defender como positiva uma construção de um templo e que os sacrifícios de animais vão voltar. Isso é uma coisa positiva e tal. Não é. Se vocês lerem a carta aos Hebreus, se vocês lerem todo o Novo Testamento, se vocês lerem as profecias para o tempo do Novo Testamento, no Antigo Testamento, vai mostrar que os sacrifícios de animais vão ser abomináveis. Abomináveis. Não há mais sacrifício de animais. Vamos entender aqui o final, a 70ª semana. A parte A, tanto do verso 26 como do verso 27, elas vão falar dos efeitos da obra de Jesus Cristo. E a parte B do verso 26 e 27 vão falar das consequências da morte de Jesus para os seus assassinos. E as consequências da morte de Jesus para os seus assassinos, elas não estão incluídas dentro das 70 semanas. São apêndices. Se a gente for analisar a história quando isso aconteceu, é na Guerra Judaico-Romana no ano 70. Mas quem faz a aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, é Jesus. Aqui não tem nada de anticristo. É Jesus quem faz isso. Aqui está falando dos efeitos da obra de Jesus. Ó, o verso 26 fala da morte de Jesus de um aspecto negativo. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então esse Messias que iria vir depois das 62 semanas, na metade da 70ª semana, ele será cortado. Por quê? Quanto tempo durou o ministério público de Jesus? O ministério de Jesus público durou por volta de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então ele começa o ministério com 30 anos e ele morre com 33 anos. Então, o ministério público de Jesus é o início do ministério público de Jesus, ou seu batismo nas águas por João e a sua unção no Espírito Santo pelo Pai, é o que inaugura a 70ª semana. Na metade desta semana, o Messias é arrancado, o Messias é morto. Mas, durante uma semana, porque os seus apóstolos continuam, né, a pagar o evangelho, em especial para a nação judaica, isso a gente vê até a morte de Estevão, o foco da evangelização era Israel. Durante esse período, nós temos a concretização da 70ª semana. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Que é isso o que ele fala, por exemplo, quando ele vai instituir a nova aliança. Ele vai instituir a nova aliança e o seu sangue era para resgate de muitos, né? É isso que ele vai dizer, por exemplo, Mateus 26 e 28, por exemplo. Olha, ele fala assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecado. Isso acontece no meio da 70ª semana. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, e aí ele vai dizer que o Messias vai ser cortado, mas ele já vai aqui antecipar o que vai acontecer com quem cortou o Messias, né? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação,
e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele vai mostrar de uma perspectiva positiva que esse arrancar do Messias, ele vai proporcionar aliança com muitos e na metade da semana, no mesmo período, olha só, no mesmo período que ele foi cortado, ou seja, quando ele foi cortado, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Por quê? Por que que fará cessar o sacrifício e a oblação no meio da 70ª semana? Porque após a morte de Jesus Cristo, os sacrifícios de animais no templo não foram mais aceitos por Deus. É simples, não foram mais aceitos por Deus. A partir do momento em que Jesus derramou seu sangue na cruz, os sacrifícios de animais não foram mais aceitos por Deus. E é por isso que a partir do meio da 70ª semana fará cessar os sacrifícios e a oblação. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue uma vez e de forma definitiva. Não tem mais sacrifício de animais. E não é vai fazer cessar o sacrifício porque o templo vai ser reconstruído e vai vir um anticristo. Não, isso foge completamente da leitura natural do texto. A leitura natural do texto é a completude do tempo em 70 semanas consecutivas. 70 semanas consecutivas. E o Messias é cortado no meio da última semana e os efeitos da morte do Messias é que a aliança seria feita com muitos, ou seja, ele veio para resgatar muitos, assim como Daniel estava pedindo nas suas orações. Então, a oração de Daniel, lá no capítulo 9, por salvação, por redenção, Deus está mostrando que ela vai ser respondida através do Messias e que ele vai vir para fazer aliança com muitos. Então, é isso que significa as 70 semanas de Daniel. Aí, a interpretação, algumas questões dos dispensacionalistas. É interessante que eles colocam tudo isso para o futuro, como se a morte de Jesus não tivesse impacto, quando essa profecia está falando claramente a respeito da morte de Jesus e acontecendo dentro das 70 semanas. Aí eles criam essa ideia bizarra de era da igreja, né, que eles vão colocar esse intervalo entre a semana 69 e a 70 e começa o período da igreja e depois volta para Israel, como se a igreja fosse só um parênteses, quando é falso, ou eles vão dizer assim, não, é porque essa profecia aqui, o cerne da profecia é Israel e não é a igreja. Pelo contrário, o cerne da profecia é o Messias. O Messias é o Salvador de Israel que Daniel estava pedindo. Então, Daniel estava pedindo a salvação para o seu povo. Então, Deus dá uma profecia cujo cerne é o Messias. E o Messias, como vocês sabem, porque vocês leem o Novo Testamento, ele não trouxe salvação apenas para Israel, mas ele trouxe salvação para o mundo inteiro. Israel teve primazia na pregação do evangelho, porque o evangelho foi pregado primeiramente para eles, e os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, quando ele ia nas cidades, ele dava preferência inicialmente para os judeus e depois ele pregava para os gentios, mas não foi feito exclusivamente com Israel. Então essa é uma das coisas que eles levantam aqui. E sem contar a história bizarra ali do pacto, que quem vai fazer é o anticristo e etc e tal, que não tem o menor sentido.